Ok, meus amigos, estamos aqui de volta agora para falar sobre a pecuária, criação bovina no estado de Roraima. Nós já falamos em vídeos anteriores que o gado foi introduzido aqui no século XVIII por Lobo da Almada e tal. Mas como é que isso evoluiu? Vejam, o gado introduzido aqui, ele foi crescendo naturalmente, inicialmente nas fazendas do rei, depois, através de fazendeiros privados, pessoas que vinham de outras partes do Brasil, aqui se instalaram e foram criando o gado. Onde criaram esse gado? No lavrado, porque a inspiração de Lobo da Almada lá atrás foi exatamente essa região de Campos Gerais e Savanas, que nós designamos aqui como lavrado, que o inspirou. Não é floresta amazônica desmatado para criar o gado, plantar capim, etc. Não, foi o gado solto no campo. Então esse gado solto no campo tem vantagens e desvantagens. Primeiro, a vantagem é que é muito mais barato, porque o capim está aí, dado pela natureza, e aquele capim serve de alimentação para os animais. Porém, esse capim não é de boa qualidade nutritiva e, evidentemente, produz animais menores, com menos peso e comercialmente de menor valor. Isso ficou assim durante muito tempo, até que, com o advento da criação do território federal, o governo do território começou a fomentar a melhoria da pecuária. De que maneira? Trazendo reprodutores de raça melhorada de fora daqui, para que nascessem do cruzamento com as vacas locais animais melhorados. E esse gado que foi introduzido, esses reprodutores, foram especialmente de raças zebuínas, indianas. E assim a pecuária foi melhorando. Eu lembro que ali, onde hoje é o conjunto dos desembargadores, já foi o parque de exposição da cidade e também era um posto de inseminação artificial. Quer dizer, a inseminação artificial foi introduzida aqui há mais de 50 anos atrás e tem dado excelentes resultados. Todavia, havia um ponto fraco nisso aí tudo, que era as doenças que esses animais eram acometidos. Uma dessas doenças que dizimou grande parte do rebanho foi a raiva. A raiva transmitida por morcego, especialmente na região das serras. Então, na década de 50, vejam bem, na década de 50, início de 60, um médico veterinário chamado Jocelyn Leocádio da Rosa, ele produziu vacina antirrábica em Boa Vista. Naquela época, o que hoje é a Secretaria da Agricultura, chamava-se DPTC, Divisão de Produção, Terras e Colonização. Então, o Dr. Jocelyn produziu aqui a vacina contra a raiva, fez uma grande vacinação no gado de todo o território e isso melhorou. Porém, a quantidade de animais não crescia, ficava ali aumentando, reduzindo, etc. e tal, porque o fomento era muito pequeno. Então vejam bem, essa ação do Dr. Jocelyn foi de fundamental importância para a melhoria da pecuária. Mas, como eu falei no início, a nutrição animal era um grande problema pelo teor nutritivo do capim do lavrado. Então, começou com a abertura da BR-174, começou a se espalhar pela região, digamos, sul, em relação a Boa Vista. Tanto é que, naquela época, o município do Amajari era o grande produtor, era o maior produtor, onde tinha maior quantidade de rebanho, onde estavam os maiores fazendeiros. Hoje é o contrário. A Amajari está em segundo plano e o município que mais produz gado
aqui em Roraima é o Mucajaí. Mucajaí, pelo capim plantado, de melhor nutrição, fez com que Mucajaí se tornasse o maior produtor de gado bovino de Roraima. Então vejamos o seguinte, a evolução. Nessa época de 1950, 60, etc., a Amazônia tinha o Pará como primeiro produtor número 1, e depois Roraima. Acre, Rondônia, Amapá, etc., não tinha gado, ou muito pouco gado. Com a abertura das estradas ao longo do centro-oeste, Rondônia cresceu, Rondônia melhorou, influenciou o Acre, influenciou o sul do Amazonas. E aí Roraima não recebeu essa benesse e foi ficando para trás. Hoje não, há 10 anos atrás, Roraima começa a reagir porque pessoas instalaram fazendas no sul do estado, Caruebe, São João da Baliza, Rorainópolis, Mucajaí, Caracaraí, etc. E aquela produção de gado, que era de 200, 300 mil cabeças de gado, hoje ultrapassou a 1 milhão. 1 milhão. Porém, com esse 1 milhão, nós ainda estamos hoje atrás de Rondônia e atrás do Acre. Empatamos com o Amazonas e perdemos, evidentemente, para o Pará e ganhamos do Amapá. Então, hoje, a situação da pecuária bovina em Roraima é muito melhor, quantitativamente e qualitativamente em relação aos seus animais. Esse é um diagnóstico, digamos assim, da economia básica de Roraima, que sempre foi a produção de gado, de carne de gado para o consumo local e para a comercialização com Manaus, abastecendo aquela cidade. Felizmente que hoje nós temos avançado no que se refere ao manejo do rebanho, a quantidade de veterinários aqui presente é muito maior. Naquela época só tinha o Dr. Jocelyn, hoje não, hoje tem uma quantidade grande de veterinários que ajudam na melhoria do rebanho pecuário de Roraima. Todo o gado do Brasil e o de Roraima vieram primeiramente para a Europa, Portugal, etc., mas eles são originários da Ásia, notadamente da Índia. Essa fotografia mostra uma viagem que eu fiz à Índia e encontrei gado praticamente no meio da rua. E se você olha para esse gado e olha para o gado daqui do Brasil, notadamente de Roraima, são animais praticamente semelhantes. Então, para dizer da semelhança entre o gado existente hoje na Índia e o gado existente em Roraima. Certo? Muito obrigado, felicidade a vocês e curtam esse vídeo e se instale nesse nosso canal para jogá-lo para cima. Muito obrigado.